Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Situação impressionante envolvendo Rafael Veiga. São Paulo vai muito mal contra o Curitiba no Morumbi e o Dorival Júnior, o técnico Dorival Júnior, balança aí no cargo. Tem reviravolta impressionante na presidência do São Paulo, né? Com o Rogério Caboclo aí, que não vai ser mais o candidato. Estavam falando em candidatura aí do Rogério Caboclo. Agora tá indo pro Marcelinho Portugal Gouveia. Tudo isso e muito mais eu conto aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes vão tacando o dedo no like, vão deixando like porque o like ajuda demais, fortalece demais nosso trampo aqui da nossa mídia alternativa, por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Valeu! Já deixaram o like? Já estão deixando o like aí? Então bora pro vídeo. Galera, situação impressionante envolvendo o Rafael Veiga, jogador que o São Paulo precisa demais pela posição, pelo que joga, né? E agora, pelo contexto da situação, pelas notícias que nós temos recebendo em relação ao Rafael Veiga, seria um jogador excelente pro São Paulo, uma vez que o São Paulo precisa dessa posição, de um jogador que faça o que o Rafael Veiga faz. Tá claro para todo mundo que não está funcionando esse Luciano, que esse cara ele fica um a menos no São Paulo. Não é um jogador, o Luciano, ele é o camisa 10, é o meia atacante do São Paulo que não joga absolutamente nada faz anos e é um cara que não nos surpreende absolutamente em nada as partidas e as atuações que vem fazendo. Então o São Paulo, mais do que nunca, precisa de um meia atacante, precisa dessa posição específica que é o Rafael Veiga. O time do México já falou que não vai comprar o Rafael Veiga está para voltar pro Palmeiras e o Palmeiras não quer o Rafael Veiga. Por mais que tenha uma história com o Rafael Veiga, tudo o que aconteceu, o Abel Ferreira, o Palmeiras não irá utilizar o Rafael Veiga. Então o Rafael Veiga é um jogador que está neste momento desvalorizado, não está valorizado como uma vez já foi quando estava ganhando um monte de título pelo Palmeiras. Ele está mais desvalorizado e seria um jogador excelente para o São Paulo tentar alguma coisa, tentar trazer o Rafael Veiga, porque o São Paulo precisa dessa posição. Eu confesso, eu estou, de verdade, chateado, desanimado, decepcionado. Eu tô decepcionado, desapontado, mas eu acho que a palavra é decepcionado com o técnico Dorival Júnior, que eu sempre defendo aqui, que eu sempre gostei. Mas isso aí do Luciano e do Calleri, até tentar, mano, eu não gosto, tá? Pra mim já teria ido embora Luciano, Calleri, Arboleda, Wendel, goleiro Rafael. Já manda embora. Esses daí são os óbvios pra mandar embora, pra fazer uma repaginada, né? Porque os caras que chegaram, o Iago, Domingos Duarte, o Newton, estão jogando bem. O Vitor Sá ainda não tá jogando bem, tá muito desesperado, tá muito atrapalhado ali, mas eu acho que o Vitor Sá vai ser um bom jogador no São Paulo. Esses caras que chegam, eles dão um gás novo. O Arthur é um dos principais do São Paulo e é um cara recém-chegado, é um cara que chegou um pouco antes dessa última leva, mas ele acabou de chegar no São Paulo. Então, precisa dessa repaginada. Mas eu tô muito desapontado com o Dorival, com esse Calleri e com o Luciano. Todo mundo percebe que o problema maior do time é em volta do Calleri e do Luciano. Porque nós temos o camisa 9 e o camisa 10, são duas múmias, são dois jogadores lixos, dois jogadores mortos pelo São Paulo. Então, o problema ele tá aí. E eu tô desapontado com o Dorival porque isso não é de hoje que... você viu? O Luciano entrou ali de meio atacante, o 10 ali pra fazer as articulações, para fazer a transição do meio pro ataque e não jogou bem. Vocês viram? Isso não surpreende mais ninguém. Nós já sabemos disso há anos, que o Luciano ele é um lixo nessa posição. Ele é no máximo um bom centroavante, um bom atacante, um cara que sabe finalizar. Ele é no máximo isso. Jogar nessa posição destrói o São Paulo. E eu tô desapontado com o Dorival porque isso não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos disso. Sabemos que esse Luciano é um lixo, ele é patético nessa posição, que ele tem que ser um cara meramente ali pra fazer gol, fora o físico dele que dá vergonha, né? Um morto, um cara que ele parece que ele tá sempre acima do peso ou mal fisicamente, não aguenta correr, uma lesma, uma tartaruga inútil, né?
Então eu tô muito desapontado com o Dorival. Fora que, ô Dorival, cadê o seu comando? O cara ele sai, o cara ele não joga bosta nenhuma, ele sai todo jogo e sai reclamando, sai xingando. Cadê seu comando pra mandar esse cara pro lugar de onde ele deve ir? Tudo bem, tudo bem. Tem uma situação que nós temos uma impressão, né, mediante essa diretoria escrota, inútil, incompetente, nós temos uma impressão que talvez não possa mexer em Luciano e Caleri no time. Aqui era onde daria pra dar uma aliviadinha pro Dorival. Mas aí eu falo, eu tô desapontado, porque o Dorival seria o cara, pra mim, pra ter esse pulso firme, com o currículo, com a bagagem pra tirar esse inútil do time, como ele fez lá em 2023 e foi campeão da Copa do Brasil. Sempre que o Luciano não era o principal, o protagonista, o bam, São Paulo ganhou título. Ganhou com o Crespo lá em 2021, né, o Paulista. Ganhou com o Crespo quando o Luciano era banco, porque ele sai do banco pra entrar contra o Palmeiras. E em 2023 ele era banco do Dorival Júnior. Então sempre que esse cara foi banco, sempre que esse cara ele não foi nada no São Paulo, o São Paulo teve momentos melhores. Ganhou um título, ganhou uma outra coisa, deu uma deslanchada melhor. Então eu tô muito desapontado com o Dorival, porque o Dorival ele era o cara... ele era, pra mim, o cara pra fazer isso. Ele era o cara pra fazer isso. São Paulo acaba de perder pro Curitiba. De como a um? Perdeu. Vexame. Né? O empate que significa uma derrota. Vexame contra o Curitiba. E aqui é o seguinte, eu vi alguma evolução no time. Eu não quero parecer ser injusto. Eu vi sim, eu não acho. Eu tô muito desapontado e desanimado com o Dorival. Não é nem tanto pelo trabalho técnico, porque eu acho que o Dorival Júnior, com o que tem aqui no Brasil, ele é uma das melhores opções. Principalmente pro São Paulo, pela identificação que ele tem. Sei que isso é polêmico, sei que muitos queriam o Crespo, sei que muitos não gostam do Dorival, e tá certo. Quem pede fora do Dorival tá certo também. É uma opinião bem particular, um gosto bem particular meu. Se é gosto e se é opinião, é óbvio que é particular, mas isso é uma particularidade minha. Eu gosto do Dorival. Quem não gosta e pede o Dorival também tá certo. O trabalho do Dorival hoje aqui, ele é indefensável. Mas eu gosto do Dorival, eu acho que ele é um cara, tecnicamente falando, eu acho que ele é capaz. O jogo contra o Curitiba dá sim pra nós olharmos algum tipo de evolução. Não é terra arrasada conforme está acontecendo com o São Paulo, os resultados horrorosos que tem até aqui, principalmente no Brasileirão. Não ganhar de jeito nenhum, né? Pra mim, se olhar friamente, tecnicamente falando, o São Paulo ele teve alguma evoluçãozinha sim. Eu acho sim. Tirando, né, quando dá o segundo tempo, os caras apagam, toma gol ridículo, toma virada ridícula. Poderia ter tomado a virada do Curitiba ridícula. Né? Isso tá sempre acontecendo. Mas eu acho que a gente pode sim extrair alguma coisinha. É que não dá pra você. É muito difícil fazer uma análise quando você não tem o 9 e o 10. E é aquilo que eu falei. Você tem dois inúteis ali e mandando em todo mundo, mandando no time. Qualquer jogador que entra, o Vitor Sá, Ferreirinha, Marcos Antônio, o Arthur, tem que colocar o Luciano e o Caleri dentro do gol pra eles fazerem gol, senão os jogadores não servem. É muito difícil você jogar assim. Se você tem dois jogadores maus num time, em um jogo específico, que é uma coisa normal de futebol, sempre tem um jogador que não vai bem e tal, sempre tem um cara que tá melhor, um cara que tá pior, isso é normal. Quando você tem dois jogadores assim, é aceitável. Só que o São Paulo não tem o 9 e o 10. Os dois jogadores que talvez sejam as principais posições, São Paulo não tem esses caras. Se você tem um lateral, um volante que não tá bem, beleza. Um zagueiro que tá mal no dia, beleza, é menos mal. Agora, todo jogo você não tem o 9 e o 10, aí como é que vai evoluir? Como é que vai avançar? Não dá pra fazer absolutamente nada. Eu mandei áudio pro Juba no jogo passado. Eu falei assim, mas não é possível que o Luciano e o Caleri vão passar o jogo inteiro sem fazer nenhuma jogada. Contra o Curitiba, eles não fizeram nenhuma jogada. Como assim os seus dois atacantes não conseguem fazer no jogo inteiro nenhuma jogada? E isso é que eu tô sendo generoso, porque eles não fazem uma jogada faz mais de um ano. Que esses inúteis não fazem mais de uma jogada. Então tá claro, o time do São Paulo não é tão ruim. O Lucas Ramon, pra mim, eu gosto. Eu não sei porque jogou esse Wendel, né? Tinha que ser o Iago. Domingos Duarte tá detonando. O Newton eu gosto da chegada do Newton. Até o Pablo Maia, que pra mim não era nem pra ter sido escalado contra o Curitiba, fez um golaço. O gol do Pablo Maia escancara o quão esse ataque é inútil.
Nós fizemos um gol que o Pablo Maia que poderia não acontecer, porque o Pablo Maia vem muito mal, fez um golaço, um gol muito específico, de fora da área, mas o gol do Pablo Maia escancara o com esse ataque, com esses jogadores que estão no ataque são inúteis. Porque o gol é um gol de um volante que não tava bem, que pra mim o Pablo Maia foi muito bom ele ter feito o gol. Eu nem escalaria o Pablo Maia pelo momento que ele vive. Prefiro o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Newton, Bobadilha. O Pablo Maia vem jogando como titular, né? Mas o gol do Pablo Maia escancara o quão esse ataque não funciona. O quão esses jogadores que estão no ataque são inúteis. Jogar com o Luciano e Caleri, os dois espetados. Quer dar uma aliviada? Acho que eu acho que eu até aceitaria o Caleri se você coloca um monte de jogador rápido. Se você coloca o Vitor Sá, o Ferreirinha, o Arthur, tá sem o Lucas, a gente precisava do Lucas, ou do Veiga, ou do Scarpa, um jogador dessa característica. O Lucas nós não temos, o Lucas só pra 2027, e olhe lá. Tá sem o Lucas? Coloca 2 pontas abertos e coloca um Arthur aí. Porque aquele Cauli também não dá, né? Põe o Arthur na transição aí no lugar do Luciano. É ideal? Não é. O Arthur tem que jogar na ponta direita. Mas como não tem ninguém, você tem que jogar com uma tartaruga. Joga com uma só. Não põe 2 tartarugas, 2 mortos. Põe um só, o Caleri ou o Luciano. Pode ver quem tá melhor. Os dois são 2 lixos, são 2 inúteis parados. Põe um só de centroavante, ou o Caleri ou o Luciano. E aí você recheia ali as bordas com jogadores rápidos pra tentar alguma coisa. Cara que tenta correr, pelo menos. Cara que consegue correr. Porque do jeito que tá, não dá. Então, pra mim, o Rafael Veiga seria, sim, obviamente, uma opção agora no mercado, porque o São Paulo precisa muito tirar esse Luciano do time. Está claro, tudo isso que nós estamos falando não é surpresa pra ninguém. Tá claro pra todo mundo que o problema maior está ali. Você tem o Wendel, que a gente sabe que é um lixo, não joga bem, a gente já conta com isso, mas é um lateral. Pô, o lateral não tá ajudando. Pô, o Marcos Antônio não foi bem, que é um cara que a gente adora, né? Pô, o Marcos Antônio não foi bem. Beleza, isso faz parte. Pô, o Arboleda não tava jogando nada esse jogo. Domingos Duarte caiu. Beleza. Rafael começou a frangar, né? O goleiro não pode. Mas Lucas Ramon, que a gente gosta, não foi bem. É uma coisa. Agora, você tem o 9 e o 10, o meio atacante e o centroavante que não jogam absolutamente nada nenhum jogo. Caleri fez 3 gols em 2025. Na hora de renovar, ele pediu 2 milhões. Na hora de renovar, ele subiu o salário dele e essa diretoria debilóide, patética, aumentou. Então, que conversa é essa? E fica aqui a minha decepção com um técnico que eu adoro, que é o Dorival Júnior, que pra mim muda a postura, tá incomodado. Eu ainda acredito no trabalho do Dorival. Quem não acredita tá certo também. Te digo, fora Dorival, tá em casa. Ninguém presta. Não consegue ganhar do Curitiba, mas assim, o elenco a gente sabe que não presta antes do Dorival. Porque não ganhou do Juventude. O que esse Caleri, esse Luciano, eles reclamam, sendo que eles não passaram do Juventude? Era o Roger, que pra mim também não é técnico pro São Paulo, mas não passaram do Juventude. Então tá claro isso. Tá muito claro isso. Eu ainda acredito no trabalho do Dorival, porque eu gosto dele, porque o trabalho dele até aqui é horroroso, mas eu tô muito decepcionado com a postura. Eu tô muito decepcionado, muito chateado com o Dorival pela postura, de não tirar esses inúteis do time, pelo menos o Luciano. Ele entrou com o Rian, o Dorival falou uma coisa que eu gosto do Dorival. Ele falou, coloquei o Rian na podre, coloquei o Rian na fria, mas o Rian vai receber mais oportunidades. Achei muito digno, muito justo, muito honesto ser homem da parte do Dorival falar isso. Que ele colocou o Rian numa podre. Ele falou, o ideal não é colocar o garoto assim pra precisar do resultado. E é isso mesmo. Tem coisas que eu gosto do Dorival. Agora eu não tô entendendo porque ele tá abaixo da cabeça pra esse inútil desse Luciano. Pra esse patético que não era nem pra estar no São Paulo. Se o Luciano tivesse mal de centroavante, porque ele não é segundo atacante bosta nenhuma, esse cara não aguenta andar. Ele jogou bem em algum momento de segundo atacante ali, porque ele engana. Esse cara não é bosta nenhuma pro São Paulo. Desculpa, gente, é que eu me irrito com isso. Esse cara não é nada pro São Paulo. Então, ele jogar de centroavante e ir mal é mais aceitável. Agora, deixar esse cara de 10... Olha isso no São Paulo. Porque não dá. O Marcos Antônio, o Danielzinho, o Bobadilha, não dá. Esses caras, eles têm que ser segundo volantes. Eles não podem ser meias atacantes. E no São Paulo, fica perdido exatamente nisso. O que não nos surpreende em absolutamente nada. É por isso a minha indignação com o Dorival. Ô, Dorival, acorda aí. Tira esse inútil do time.
Porque ele tá de 10. Se ele tivesse jogando assim de centroavante, você pega e tira ele no segundo tempo. O cara não fez nenhum gol no primeiro tempo, tira ele no segundo tempo. É um centroavante, é só um atacante. Agora, deixar esse inútil, essa lesma, esse morto de 10. Que palhaçada, hein, Dorival? Tira logo esse cara do time. A gente sabe que tem uma impressão que talvez não possa mexer com ele. A gente não sabe o que acontece, né? No mundo obscuro da gestão do São Paulo. Mas assim, você fez isso em 2023 e deu certo. Tira esse cara agora. Peita ele. Você é o Dorival Júnior. Você é um cara que tem currículo, tem bagagem, tem emprego em qualquer outro lugar. Tô errado, gente. Eu adoraria o Veiga por todo esse contexto. Por todo esse contexto. Acho que o Veiga chegaria em uma virada de chave na carreira, um gás novo, uma vez que não vai ser comprado pelo time do México lá. Já falaram que não vão comprá-lo, o Palmeiras queria vender e o Palmeiras não vai aceitá-lo de volta. Então é um cara que não tem lugar nenhum agora. Tá pra vencer o empréstimo aí agora. É um cara que não tem lugar nenhum. Eu tentaria um Veiga porque tem a bola parada. É um cara das características que nós precisamos. É um meia atacante. É um meia que finaliza. É um meia que pisa bastante na área. Então eu consideraria demais nesse momento trazer o Rafael Veiga. E galera, reviravolta total na política aí, né, na candidatura do São Paulo. Reviravolta total. Nós tínhamos uma ideia, né? Estavam falando aí, estavam noticiando que o Rogério Caboclo seria um dos fortes candidatos para ser presidente de São Paulo. Ainda bem que não, né? Vários escândalos, várias bagulho pesado na vida do cara aí, né? E por conta disso, parece que ele não vai ser o cara que irão lançar, né? Agora parece que vão lançar aí pra tentar ganhar o Marcelinho Portugal Gouveia, filho do Marcelo Portugal Gouveia. Um nome que nada traz empatia. Eu não acredito mais em mudança nenhuma da diretoria, da gestão. Eu não acredito em nenhum desses caras, seja de situação, seja de oposição. Eu não acredito em absolutamente nada. Esse Marcelinho Portugal Gouveia, acho que inspira, acho que 1% de esperança por conta do pai que ele teve, nos remete, né, inicialmente a um passado de glórias, de vitórias e tal, aquela coisa toda, mas eu acho que se nós analisarmos friamente, se ver esses caras, as atitudes, pra mim é aquilo que eu já falei sempre, pra mim é tudo mais do mesmo, pra mim é tudo farinha do mesmo saco, pra mim é uma dança das cadeiras, pra mim não existe oposição, situação no São Paulo, pra mim não existe absolutamente nada. Pra mim isso é tudo discurso, narrativa, pra eles se blindarem ali e continuar tudo da forma como está, do mesmo jeito, do modus operandi, aí fazendo as coisas da forma como eles sempre fizeram e sempre vão continuar fazendo, infelizmente. Infelizmente. Eu queria todos eles fora do São Paulo. Mas é isso, tem essa reviravolta gigantesca, agora parece que o candidato que vai ser lançado, é o Marcelinho Portugal Gouveia, e tem um outro que eu não faço a mínima ideia, ainda bem, tenho orgulho de mim não saber quem é esse cara, que pode ser o próximo presidente de São Paulo. Adilson, a situação deve colocar Adilson Alves Martins. Adilson Alves Martins, eu não faço a mínima ideia de quem seja, tenho orgulho de não saber quem seja. Pra mim, se esse cara entrar, pra mim ele vai ser exatamente a mesma coisa em relação à administração do São Paulo de Leco, Aidar, Casares, Belmonte, toda essa gente, essa gentalha, pra mim é uma gentalha, né? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aqui nos comentários. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.